tua casa, Senhor, faz a minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão. Minha família está de pé. Aleluia. Não abrimos mão disso, Senhor. Cremos que fomos chamados para ser a embaixada de Cristo nesta terra. Nossa casa é a tua embaixada nesta terra. Por isso, Senhor, nós vamos pagar o preço que for preciso para manter a nossa casa de pé, fortalecida, firmada, sustentada em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por esta grande revelação sobre a nossa casa. Este é o Teu maior propósito, ter uma grande família, com muitos filhos semelhantes ao Teu Filho Jesus. E cada casa aqui, Senhor, representa esta família, a família de Cristo nesta terra. Por isso, Senhor, nós Te louvamos por isso, Te engrandecemos, por ter um Pai tão amoroso, tão bondoso, que escolheu a minha casa para representar o Teu reino. Te louvamos e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Sua casa, a sua família, é a embaixada de Cristo nesta terra. Não pense menos que isto. Não olhe para a circunstância. Não olhe para o estado que a sua casa está hoje. O Senhor firmou uma aliança contigo. E vai fazer com que essa aliança se cumpra até o dia da volta de Cristo Jesus. A sua casa é esta embaixada que representa o reino de Deus nessa terra. Amém? Por isso, nós vamos trabalhar para ela ficar firmada. Amém? Amém. Nós estamos aqui, esse é o terceiro domingo que estamos falando sobre as prioridades de Deus para as nossas vidas. Vocês sabem que o pastor Carlos Alberto escreveu este livro, e dentro desse livro há 5 prioridades. Primeira prioridade é o nosso relacionamento com o nosso Pai. Lembre-se que antes de você ser pai, antes de você constituir família, você é filho. Tenha isso bem firmado no seu coração. Então, o nosso relacionamento com este Pai é a prioridade número 1 na nossa vida. Precisamos todos os dias nos encontrar com este Pai, ouvir a voz dEle, ouvir a direção dEle para a nossa vida, ouvir a direção dEle para o nosso casamento, aqueles que são casados, os jovens que vão casar, ouvir a voz do Senhor. Aonde está o príncipe ou a princesa encantada que o Senhor vai dar para vocês? A segunda prioridade é o cônjuge, marido e mulher. Porque Deus começou a criação do mundo com um casal. Então, o propósito eterno de Deus está fundamentado na família. Vocês sabem que quando Ele criou o mundo, Ele colocou no jardim um homem e uma mulher. Com que propósito? Cuidar daquele jardim, multiplicar, frutificar e encher a terra. Então, o propósito eterno de Deus é a família. Então, a segunda prioridade é o cônjuge. É o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Não precisa ser perfeito, mas precisa caminhar para essa perfeição. Todos os dias, de acordo com a orientação da palavra de Deus, com a orientação da voz do Pai que você ouve todos os dias, porque é a sua primeira prioridade. E hoje nós queremos falar sobre a terceira prioridade. Né? Quando a gente cantou esse cântico, eu achei bem propício, porque nós temos que lutar pelas nossas casas, pela nossa família. Todos os dias, porque, deixa eu dizer algo para vocês.
O maior intento do inimigo é destruir as famílias. Porque o propósito eterno de Deus é a família. Então, o intento de Satanás é destruir. Toda vez que ele entra dentro de uma casa, de uma família e destrói, ele começa a ganhar terreno. Ele começa a minar o propósito eterno de Deus. Mas o Senhor tem uma aliança conosco. E tem uma promessa para as nossas vidas. E eu vou liberar essa promessa que, enquanto eu estava conversando com duas amigas, irmãs preciosas, o Espírito soprou no meu coração a promessa. E eu vim aqui, sentei, olhei, anotei. E eu vou liberar essa promessa sobre as nossas famílias no final dessa ministração. Porque eu creio que nós vamos trabalhar juntamente com Deus para edificar a nossa casa, fortalecer a nossa casa, não permitir que Satanás destrua a nossa casa. Amém? Então, hoje eu vou falar da terceira prioridade, filhos. E olha aqui, mais do que uma casa, um lar, a paz que governa os corações. Este é o tema dessa terceira prioridade, na qual eu vou falar de filhos. Aí os que são solteiros, que não têm filhos ainda, vão falar, então, pastora, por que eu vou ouvir isso? Vocês são privilegiados. Muito privilegiados. Eu falava hoje que se eu tivesse tido o privilégio de ouvir todas essas verdades antes de casar, teria sofrido menos. Teria padecido menos na minha vida. Então, quem está tendo o privilégio de ouvir agora, antes, os jovens, os futuros construtores de famílias, porque vocês vão casar em nome de Jesus, é privilegiado, já entra conhecendo os princípios e os valores do reino de Deus e como construir a sua família. Então, vocês são privilegiados. Então, é para todos, tá bom? Então, olha aqui, a construção de uma família é uma coisa muito séria e importante, porque eu disse para vocês que o propósito eterno de Deus é a família. Então, é uma construção muito séria, muito importante. Toda edificação responsável, presta atenção, exige de seus construtores cuidados elementares e fundamentais. Então, vamos aqui. Vamos pensar. Quando eu vou construir alguma coisa, vou construir uma casa. Comprei lá o terreno e vou construir a casa. Qual é a primeira coisa que eu preciso para construir a casa? Precisa do quê? Não, sim, mas antes. Já comprei o terreno. Estou olhando para o terreno. Vou construir o que ali? Espera aí, eu quero construir aqui um sobrado. Aí o marido veio e falou assim, não, eu quero uma casa térrea, eu quero... no fundo, uma churrasqueira. Então, o que eu preciso primeiro? O projeto. O que é que eu vou construir neste terreno, neste lugar? Então, presta atenção. Algumas coisas fundamentais. Primeiro, um projeto. Depois do projeto, o que eu preciso? De um? Quem vai construir? Eu mesma? Vou levantar? Vou saber o que é para pôr no fundamento? Preciso de um engenheiro, alguém que entende da obra. Alguém que vai me ajudar a construir, a realizar aquele projeto. Certo? Depois, o que eu preciso? E um engenheiro competente, né, gente? Porque hoje em dia também tem uns que Jesus amado, né? Então, a gente precisa de um engenheiro competente. Depois, o que eu preciso? Quem vai levantar a obra? Pedreiro. O Joe, coitado do Joe. Mas eu preciso de um Joe, de um pedreiro eficiente. Cadê o Joe? Onde está o Joe? Aí, ó lá. Preciso do Joe. Um pedreiro que vai se comunicar com aquele engenheiro que entende das coisas e vai levantar aquela obra. Depois, o que eu preciso saber? Se aquela construção está sendo fundamentada e solidificada em materiais de boa qualidade. Então, algumas coisas que são elementares
para uma construção. Na família, a mesma coisa. Guardadas as devidas proporções, a edificação de uma família exige recursos semelhantes. Nós já temos o projeto. Qual é o projeto eterno de Deus? Uma família com muitos filhos, semelhantes a Cristo Jesus. Esse é o projeto, já está estabelecido. Não tem como você querer outra coisa. Quem é a planta que vai descrever este projeto? A palavra, a Bíblia, que vai orientar, que vai mostrar como é que eu vou construir esta família. E quem é o fundamento? Jesus. Então, o material para a construção consiste nas verdades básicas e fundamentais da palavra de Deus. Não queira construir a sua família fora dos padrões da palavra de Deus. Sabe por que o pastor Valmir falou domingo passado de uma porcentagem de divórcios nesta pandemia? Porque são famílias que foram fundamentadas, construídas fora do propósito de Deus, que não conhece nem o projeto e não conhece nem quem vai construir, muito menos colocou o fundamento. Por isso que não consegue conviver, porque não pratica, porque não sabe o que é. Então precisa dessas verdades básicas. Por favor, você que está ouvindo, você que está em casa, ouvindo isso, não construa a sua família fora dos padrões de Deus. Você vai destruir a sua casa. Você vai arrumar para a sua casa rachaduras, brechas que vão derrubar a sua família, que vão destruir a sua família, porque está fora do material necessário, que é a palavra, que é a oração, que é a comunhão com o Senhor, que é o fundamento, Jesus. Não se engane. Não dê outro valor dentro da sua casa, você que conhece, que não seja a palavra. Se você conhece a palavra, se você vive essa palavra, coloque fundamentos dentro da sua casa, coloque os valores do reino dentro da sua casa. Não permita que outros valores penetrem, porque vai destruir. Pastora, você está profetizando caos? Não, não estou profetizando caos. Estou dizendo a verdade. Estou dizendo a verdade. Porque sabe de uma coisa? Eu tenho responsabilidade diante de Deus com cada um de vocês. Eu não quero ver ninguém em caminho de morte. Pelo contrário, eu quero ver vocês no caminho da vida e da vida eterna. Então, eu fui chamada por Deus para falar a verdade, e eu vou falar a verdade. Então, o que eu estou dizendo para vocês é a verdade, queridos. Não permita que outros valores penetrem dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, que não sejam os valores do reino de Deus. E hoje está muito fácil isso. Muito fácil. Então, cuidado. Fica de olho. Tá? Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós precisamos ouvir ao Senhor, praticar o que Ele diz, para edificar a nossa casa. A crise que vive nossa geração está especificamente centrada nos lares. Então, esta geração de filhos, de crianças, de jovens, de adolescentes, que tem manifestado a rebelião, que a gente tenha percebido muito, está fundamentado dentro dos lares.
Assim como o primeiro pecado foi cometido dentro da família e atentou contra ela, Gênesis 3:6. Também em nossos dias, a maioria dos pecados são cometidos no seio familiar, investindo contra esta instituição que é divina. Então é o que eu disse para vocês, o diabo não está paralisado e nem está perdendo tempo, como nós muitas vezes estamos. Ele está trabalhando e trabalhando árduo e está tentando destruir as famílias, porque é o projeto eterno de Deus. Nos lares há tensões, contendas, discussões, brigas, ofensas, amarguras, constantemente. Constantemente. Não vou nem perguntar aqui, né? Gritaria, não vou perguntar. Porque se eu perguntar, você vai falar que se enquadra dentro de alguma coisa dessa. Porque às vezes nós não nos apercebemos. Mas isso está dentro da nossa casa. Está dentro da nossa casa. E quem tem ouvido a palavra de Deus tem ficado atento e tem se levantado. Nós conversávamos, eu e o Valmir, com uma mãe, outro dia ela disse assim, eu estou jejuando pela minha casa, porque eu não aceito a confusão que está dentro da minha casa. Eu estou jejuando porque a minha casa é lugar de paz. Está vendo? Então, quem é prudente, que ouve e pratica, se levanta em favor da sua família, dos seus filhos, da sua casa. Vai atrás. A família tem sido alvo de ataques de Satanás para destruí-la. A deterioração dos valores tradicionais, o aumento dos conflitos familiares, o número crescente de separações e divórcios atinge proporções alarmantes. Pastor Valmir compartilhou a semana passada. A causa desses problemas é que a ordem de Deus tem sido ignorada, abandonada, substituída por critérios humanos. Sabe, queridos, hoje a gente está ouvindo até divórcio dentro da igreja, né? Triste, muito triste. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, eu creio, porque está escrito que a aliança que eu fiz com meu marido é eterna. Que não vai se quebrar. Não vai ser destruída. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, é verdade. Eu sei que às vezes a gente chegou para o evangelho de outra forma, mas quando você ouviu esta palavra e você vai constituir um casamento, ele é eterno. Vai ter crise, pastora? Vai ter muitas. Vou fazer 38 anos de casada, graças a Deus. Nós vamos ficar bem velhinhos juntos. A não ser que Jesus volte antes, né? Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tem crise. A gente tem crise. Às vezes a gente como é que se fala? Sai faísca. Eu tenho uma personalidade, o Valmir tem outra. Mas deixa eu dizer isso para você, dizer algo para vocês. Não vai destruir a minha casa. Nós vamos ajustar, nós vamos sentar, nós vamos falar. Não vai destruir. Porque a minha aliança é eterna. Amém? E os meus filhos são filhos de Deus. A minha casa é uma embaixada de Cristo nesta terra. Mas essa situação tem um caminho para a mudança. Olha lá. Quando priorizamos o relacionamento com Deus, minha primeira prioridade. Como vimos no semana retrasada. Quando o nosso relacionamento conjugal passa a viver numa harmonia. Segunda prioridade. E em plenitude em Deus, podemos experimentar do Pai, de Jesus Cristo em nossas vidas, que Ele vai ocupar o lugar dele dentro da nossa casa e vai edificar a nossa família. Amém?
Então, a terceira ênfase que nós queremos dar hoje é a respeito dos filhos. Vocês sabem que os nossos filhos, são herança do Senhor para nós. Já disse isso para vocês várias vezes, eu tenho entendimento da seguinte forma. Herança, quando você deixa para alguém, quando você dá a alguém, você dá com o intuito de que aquela pessoa vai cuidar e vai multiplicar aquela herança. Para mim, herança é isso. Herança não é, recebi uma herança, vou sair agora acabando com ela. Tem muita gente que faz isso, porque não conhece os valores e os princípios de Deus. Mas eu e você, como conhecemos, os filhos são herança do Senhor. Então, quando o Senhor dá filhos para nós, Ele dá com esse propósito, que nós cuidemos e que nós multipliquemos esta herança aqui na terra. Deixa eu dizer outra coisa que veio bem forte ao meu coração hoje, antes de vir para cá. Mulheres que ainda não conseguiram ter filhos, não desistam. Sabe o que o Espírito diz para mim? Muitas mulheres no Velho Testamento eram estéreis. Mas elas perseveraram. E o Senhor deu a elas campeões. Então não desista. Não desista, ore, busque a Deus. Ouça a Deus. Porque Ele vai te dar um campeão ou uma campeã. Amém? Hoje não é raro encontrarmos pais que se eximem da responsabilidade de cuidar da sua família e deixam os seus filhos à deriva. Conhece gente assim? Conhece gente que está desesperada para que as aulas voltem porque não aguenta mais ficar com os filhos dentro de casa? Falava com o Valmir essa semana, eu vi um post de um cristão, viu, gente? Assim, a filha fazendo lição, ela pôs assim, aula, escola volta. Falei, Jesus, o que significa? Volta porque eu preciso pôr minha filha na escola, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso fazer coisas, porque não dá dano mais para ficar com os filhos dentro de casa. O resultado, sabe o que é? São filhos desequilibrados e problemáticos. Há atualmente uma geração de pessoas que, por falta de orientação, não aprenderam a dar limites para os seus filhos. Por isso, essa geração não sabe lidar com a frustração. Não dispõe de condições de fazer escolhas certas. Por isso que a Bíblia enfatiza a questão da disciplina e da correção. Os filhos precisam de disciplina e de correção. De limite. Sabe o que você está dizendo para eles quando você faz isso? Eu amo você. Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão. Quantas vezes o pai já corrigiu você? Será que ele quer a sua destruição ou ele quer a sua felicidade? O que é que o pai quer de mim quando ele me corrige? Ele quer a minha maturidade, ele quer expressar por mim assim, estou fazendo isso por você porque eu te amo. Eu não quero ver você num caminho de morte. Os nossos filhos precisam saber disso. É difícil falar não, eu sei disso. Eu tenho tenho uma pessoa na minha casa difícil de falar não. Difícil, eu preciso ficar assim. Não fala. Valmir. Difícil falar não. Para qualquer pessoa. Mas eu fui falando para ele, sabe o que vai acontecer? Eu vou falar para você uma coisa, se você não falar, se você não pôr limite, sua filha vai para caminhos de morte. O que você prefere? Falar um não e vai chorar lá no banheiro, escondido, se você quiser? Ou você prefere ver a sua filha amanhã num caminho de morte? Sabe por quê, queridos? Filhos que crescem sem correção e sem limite não sabem fazer escolhas. Aí está fazendo escolha aí de qualquer jeito.
e o ônus chega para você. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, eles nunca vão deixar de ser filho. Ah, casou. Graças a Deus, casou, vai para a casa dele. O quê? Quero dizer para vocês que quem tem filho casado tem trabalho dobrado. É verdade, gente. É ou não é? Quem aqui é? Quem tem filho casado aqui? Tem trabalho dobrado ou não tem? Trabalho dobrado. Sabe por quê? Você vai começando a ver onde você errou. Muitas vezes, você tem que orar mais, porque aí você não pode falar mais. Não posso falar agora, né? Então você tem que orar mais. Por isso que os filhos precisam começar a aprender a questão de ter limites de pequeno. Nasceu, veio para o mundo, é lindo, maravilhoso, um bebê querido. Cadê o Kleber que está aqui com o bebezinho? É linda, não é linda? Maravilhosa. O Francisco também tem um bebê, não está aqui, mas tem um bebê lindo. São lindos, mas eles precisam começar a aprender desde pequenos. Desde pequeno, precisa pôr limite, precisa falar não, precisa corrigir, disciplina. A vara, a Bíblia diz assim, que a vara é para as costas do tolo. A minha filha sabe esse versículo de cor e salteado. Cada vez que ela corrigia, para quem que é a vara? É para a costa do tolo, eu sei, mas eu fui tola. Então, é correção. É amor. É pôr no caminho certo. É dar destino para os seus filhos. Se você não faz isso agora, lá na frente você vai ter prejuízos maiores. Eles vão constituir famílias e não vão ter alicerce da família. Pelo amor de Deus, vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Ponham em prática. Corrija a rota agora. Vou dizer uma coisa para você. Ouve. Correção não tira ninguém do caminho do Senhor. Porque senão eu e você não estaríamos hoje aqui. Porque você já levou muito açoite de Deus. E eu também. Correção, corrige a rota. Correção traz para o caminho certo. Correção leva para o caminho da vida. Os filhos precisam disso. Eles se sentem amados, protegidos. Quando nós não fazemos isso de pequenos, lá na frente, nós vamos ter problemas muito maiores. E aí o trabalho, não é que Deus não vai consertar. Ele vai. Vocês vão ver a promessa de Deus. Mas acontece que o trabalho é dobrado. O joelho vai ficar muito mais calejado de tanto orar. Já me perdi aqui no estudo, já fui lá para frente. Mas olha aqui, ó. Êxodo 22 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui ele está dizendo, é uma promessa para os filhos. Honrar pai e mãe. Por isso que a gente precisa dizer para os filhos que a correção é para que ele tenha vida eterna. Para que ele tenha dias prolongados nesta terra e para que ele saiba honrar pai e mãe. Porque hoje em dia também está difícil isso. Filhos, Efésios 6, de 1 a 4, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Assim como nós honramos a Deus, ensinamos os nossos filhos a isso, eles têm que aprender a nos honrar e a saber que nós estamos fazendo porque os amamos, porque não queremos ver eles em caminhos ruins, porque queremos ver eles em... Eu quero ver minha filha, meu genro, minha neta. Meu genro não é genro, ele é filho. Quero ver eles enfincados no reino de Deus. Por isso eu trabalho até hoje. Não acabou meu trabalho. Porque eu não quero perder a minha família. Não vou perder a minha família. Não vou ver destruição dentro da minha casa. Nós vamos ter dias difíceis, que a Bíblia diz isso. Mas nós não seremos destruídos. É a promessa de Deus. Você não terá filho para perturbação. Você não vai trabalhar em vão. Seus filhos serão discípulos do Senhor. Ensinados pelo Senhor.
Tome as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa. Profetize na vida dos seus filhos. Ah, eles não querem ouvir, pastora. Senta eles lá e fala. Agora você vai ouvir o que eu vou falar. Vai ouvir. Profetiza. Lembre-se da promessa que Deus tem com você. E fale para os seus filhos, não importa a idade que eles tenham. Hoje a minha neta primogênita está fazendo 6 anos. A Valentina. E aí a gente chamou eles para almoçar em casa. Para orar por ela. E a hora que nós fomos orar por ela, eu falei para ela, você vai ser discípulo do Senhor. Você vai ser ensinada pelo Senhor. Você vai crescer no temor do Senhor. E você vai se tornar filha de Deus. Ela pode não ter entendido nada, mas que a palavra ficou lá, ficou. A semente tem que ser lançada todo dia, toda hora, todo instante. Por isso que a Bíblia diz que é assentado, é no caminho, é deitado, é o tempo todo. É o tempo todo. Portanto, como pais, devemos criar filhos na admoestação do Senhor, muni-los de ferramenta para viver uma vida plena e feliz. E como filhos, temos de honrar os pais, como honramos ao Senhor, com atenção, zelo e amor, moçada. Meu pai e minha mãe não servem ao Senhor. Não importa, você conhece a palavra. Honre seus pais. Porque isto é promessa para a sua vida. Honre seus pais. Ame os seus pais. Entenda que de vez em quando eles não estão legais. Entenda que eles não conhecem ao Senhor. E outra coisa, olhem para os seus pais. Olha um segredo tremendo. Olhem para os seus pais, enxergando que as atitudes que eles têm não é deles, mas é daqueles que atuam na vida deles. Por isso você tem a responsabilidade de orar pela salvação dos seus pais. Para que Satanás não tome mais proveito da vida dos seus pais. Tá bom? Essa é a responsabilidade que os filhos têm. Nas Escrituras, Jesus nos dá a receita certa de como podemos edificar bem a nossa casa. A promessa do Senhor é que casas edificadas sobre a rocha não vai cair. A casa que estiver edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo, não vai cair. Ele é o fundamento, ele é a pedra de esquina. Todas as famílias têm lutas. Tem ou não tem? Quantas aqui tem luta? Várias. Crises. Mas o que acaba com elas não é isto. O que acaba com as famílias é a falta de perdão, é a falta de comunicação, é o diálogo dentro das suas casas. Quando falta isto, as famílias são destruídas. Eu queria que você abrisse agora o texto de 1 Coríntios 3. Não está aí, mas eu vou ler, porque também o Espírito, enquanto o Tiago cantava esse cântico, o Espírito ministrou ao meu coração e eu quero ler com você. Aqui é Paulo, né, falando à igreja de Corinto, mas é bem dentro disso que a gente está falando. Verso de número 10. 1 Coríntios 3, verso 10. Nós vamos ler até o 13, se eu não me engano. De acordo com o dom que Deus me deu, o Senhor já nos muniu de graça. Dom é graça. Eu construí o alicerce como um prudente construtor. Porém, são outros que constroem sobre este alicerce. Então, segundo a graça que Deus já nos deu, que é Jesus Cristo, nós vamos construir a nossa família. Pode construir outro alicerce além daquele que já foi construído. Se você já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, Ele é o alicerce. Você não vai pôr outro alicerce para construir a sua casa. E este alicerce é Jesus Cristo. Se uma pessoa constrói sobre esse alicerce com ouro,
prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada pessoa ficará bem visível. Presta atenção. Pois esta obra vai ser revelada no dia do Senhor. Este dia vai aparecer com fogo, e o fogo provará a obra de cada pessoa e mostrará a sua verdadeira qualidade. Até aqui. Então veja bem como é que nós estamos construindo. O que é que eu estou colocando na construção da minha casa, da minha família? Estou colocando elementos, estou colocando material de valor? Estou colocando material de qualidade que vai poder ser provado, mas vai permanecer em pé? Então, viver no corpo de Cristo nos fornece os privilégios de comunhão, de estarmos bem juntos e aprendermos juntos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos juntos, aprendendo juntos. Eu não estou aqui porque eu sei tudo, não, porque a minha casa é perfeita, não é. E eu não sei nada, eu preciso aprender como eu aprendo com você. Preciso ouvir a Deus, como eu disse para vocês. Enquanto o Tiago cantava, esse versículo veio ao meu coração. Compartilhei com o Valmir. E a promessa também, enquanto eu conversava com minhas amigas. Então é estar ligado, gente. É ter comunhão com esse Deus que fala todo dia, toda hora, todo instante. Qual é o material que você está colocando na construção da sua casa? Então, primeiro, você precisa da orientação precisa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é precisa, ela vai te dar orientações corretas de como edificar, de como construir, de como é que eu vou resolver essa situação com os meus filhos, com o meu cônjuge. Como é que eu vou resolver essa situação? Quando o marido chega com uma palavra, fui mandado embora. Precisa ter uma mulher de oração, uma mulher de palavra para levantar e vice-versa. Então a palavra de Deus ela é precisa. Por isso que a gente precisa ter a nossa primeira prioridade em dia, em ordem. Segundo, direção do Espírito Santo. Eu sei que muitos têm filhos em fase de adolescência, juniores, às vezes é difícil. Como é que eu vou pôr limite agora? Peça ao Espírito Santo, Ele vai te dar direção. Ele vai te dar como você vai fazer. E é a forma correta. Não tenha medo. Se você ouvir a voz de Deus, não tenha medo. Faça, porque Deus vai honrar o que você está fazendo. Sua casa não vai ser destruída, seus filhos não vão ficar perdidos. E terceiro, a valiosa ajuda da comunidade. Não estou conseguindo. Olha, tá uma situação assim, me ajuda em oração. Compartilhe, o líder de célula, ou um irmão que você sabe que passou pelas experiências que você está começando a passar e tem maturidade naquilo. Peça ajuda. Porque Deus vai falar através dessa pessoa. Uma coisa eu sei, queridos. De uma coisa eu sei. Tenho convicção do que eu vou dizer para vocês. Não perca a sua casa. Pastora, minha casa está muito ruim. Agora meus filhos já estão tudo casados. Eu vim ouvir eu estou ouvindo essa orientação agora. Ou então eu não sabia que era para fazer desse jeito. Então vou deixar uma promessa de Deus para você. Isaías 54:11. Grife isso, passa o lápis de cor aí, o Lumicolor. Porque é a promessa que o Senhor tem. Não faça a seguinte constatação: minha casa já está perdida, eu vou largar a mão. Não faça isso. Você está ouvindo o conselho. Você está ouvindo a verdade. Trabalhe com a sua família. Isaías 54:11.
Olha aqui. Ó cidade aflita. Cidade você pode pôr família, casa. Açoitada por tempestades e não consolada. Eu a edificarei. Quem é que está falando isso? O que ele está dizendo? Eu a edificarei. De que forma ele vai edificar? Olha bem, com turquesas. Edificarei seus alicerces com safiras. Farei de rubis os seus escudos. Aqui a minha versão fala de carbúnculos, que são joias, as suas portas. E de pedras preciosas, todos os seus muros. E olha o verso 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz da sua casa. Essa é a promessa de Deus. Ele não falhou, Ele não desistiu de você, Ele não está desistindo da sua casa. Não importa a situação que você está. Não olhe para isso. Olhe para a palavra e para a promessa de Deus. Ele está dizendo que Ele vai edificar com pedras preciosas, com coisas sólidas. Sua casa será bem firmada. Todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz da sua casa. Aleluia! Gente, é isso. Não fique perdendo tempo, não fique chorando, se lamentando pelo que já foi derramado ou perdido. Nada está perdido. Lembre-se disso. Nada está perdido. Deus tem uma promessa para você. Ele não deixou de olhar para você. Ele vai edificar a sua casa. Ele vai estabelecer a sua casa. Seus filhos serão ensinados por Ele, e grande será a paz da sua casa. Essa é a promessa de Deus. Não desista, não desanime. Vá para o altar, chore, mas peça ao Senhor que edifique a sua família, porque Ele vai fazer isso. Essa é a promessa dEle. Não desista, não desanime. Seus filhos são herança dele para você. Se você não sabia disso, você ficou sabendo hoje. Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor para nós. Por isso, o Senhor vai cuidar. Mas você precisa trabalhar. Trabalhe na oração. Trabalhe na palavra. Mostre para os seus filhos o que o Senhor está dizendo a respeito deles. Corrija os seus filhos, coloque limites nos seus filhos. Nós estamos vivendo dias em que os filhos mandam nos pais. Já viram isso? Vai chegar agora o dia das crianças, vai nas lojas com as crianças para vocês verem. O escândalo e o carnaval que as crianças fazem porque elas querem porque querem. Porque eles estão mandando nos pais, que são sem limites. Seus filhos não são esses. Seus filhos são herança do Senhor. Seus filhos são discípulos de Jesus. Seus filhos são ensinados pelo Senhor. E na sua casa há paz. Porque essa é a promessa de Deus. Amém? Nós vamos ouvir de novo esse cântico. E eu quero orar por nós. Não é orar por vocês. Quero orar por nós. Porque essa palavra precisa ser revelada ao nosso coração todos os dias. E nós precisamos ouvir ao Espírito Santo. Vamos ficar de pé para cantarmos junto com o pessoal da música? É verdade, Senhor. Por isso ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos pais como Tu és. Pai de amor, Pai de responsabilidade, Pai que corrige porque ama. Pai que corrige porque quer ver os filhos centrados na vontade de Deus.
Paz, porque quer ver a sua casa firmada em Jesus Cristo, que é a rocha. Senhor, não permita que nós desistamos da nossa família. Em tempo algum, de forma nenhuma, que a gente sempre tenha o nosso coração, a fé de que a nossa casa estará firmada em Ti todos os dias até a Tua volta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra, Senhor, seja revelada no nosso coração a cada dia. Que o Teu Espírito possa falar conosco, dando direção, Senhor, para a nossa família. Para que Satanás não encontre brecha, não encontre oportunidade para tentar destruir-nos. Nós somos a embaixada de Cristo nessa terra. Fazemos parte do reino de Deus e representamos o reino de Deus nessa terra. Assim é a nossa casa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Essa terceira prioridade, queridos, diz respeito a todos nós, pais e filhos. Onde vai começar esse trabalho? Segundo o que nós ouvimos nesta noite, começa quando eu e você nos posicionamos na palavra. Mateus 7,14 diz: vou comparar o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra. Vieram os ventos, bateram as chuvas contra aquela casa, e ela não caiu, porque está firmada sobre a rocha. Então toda a família que quer ver ela sendo bem-sucedida, nós não podemos abrir mão de duas prioridades: a palavra e a oração. Quais são as duas prioridades inegociáveis para um cristão? A palavra e a oração. Que você saia como eu, com o desafio de edificar a minha casa. Aonde? Na palavra e na oração. Não precisa inventar moda, não. Precisa inventar moda, não. Há muitos modismos. Deixe os modismos de lado, se concentra na palavra e na oração. Vai dar certo. Você vai ter filhos, você vai ter família que glorifica o nome de Deus. Tá? Então, o recadinho do Senhor hoje para todos nós. Adianta você olhar a família e dizer: o que eu vou fazer? O que você vai fazer? O que todos nós temos que fazer. Palavra. Palavra. Vá para a palavra. Separe tempo com a palavra. Separe tempo com a palavra. Menos curiosidades, menos modernismos e mais palavra. Se concentra na palavra. E eu quero ver se funciona ou não. Quero ver se você vai ter uma família que glorifica a Deus ou não. As outras coisas, irmãos, são acessórios. Tem seu lugar, mas não pode substituir a oração e a palavra. Não pode. Não pode. Portanto, se você é casado e vê seu marido não tendo tempo com Deus e com a palavra, faz que nem a pastora Sueli ensina aos pastores e às esposas dos pastores. Quando você vê seu marido se afastando da palavra, pega um taco de beisebol, mira entre as duas orelhas e dá bem no meio, para acordar para a vida. É uma expressão, lógico, para a gente descontrair, mas dizendo: cara, acorda. Acorda para a vida, rapaz. Vai para a palavra. Vai orar. Vai ouvir a Deus. Não é, Bruno?
Cara, aonde nós vamos buscar conselho? Aonde nós vamos edificar a nossa família? No mundo sem Deus? É padrão? Olha, eu coloquei agora no grupo dos líderes. A Netflix já está desesperada. Quem disse isso é a postagem que a Paula acabou de me mandar. O número de assinantes que cancelou por conta desta série Cuties, que fala sobre exploração sexual de crianças a adolescentes. Crianças que estão, meninas, foram feitas uma seleção enorme de meninas. Sabe para quê? Para ver os meninos se masturbando. Tem cenas em que as crianças estão vendo o órgão genital masculino. Isso está entrando nas nossas casas. E o que nós vamos fazer? Vamos sumir do mundo? Não. Vamos ensinar os nossos filhos, a nossa família, a palavra de Deus. Plante a semente da palavra. E ore pela sua casa. Quem recomenda isso? Jesus. Neemias 4,14. Lutem por suas filhas, pelos seus filhos, pelas suas mulheres e pela sua família. Ou seja, se você ouviu alguém dizer, olha, venha para a igreja, seja um cristão, e acabaram os seus problemas na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, quero dizer para vocês que te deram uma tremenda palavra de engano. Pelo contrário, irmãos, nós temos que lutar pelas nossas casas. Quem está de pé, cuide para que não caia. Então que o Senhor nos ajude. Pais e filhos, aqui não tem aquilo que é os filhos fazem e eu me isento. Não, eu como pai preciso fazer. Quantas vezes eu não me ajoelhei na sala da minha casa e pedi perdão à minha esposa e à minha filha? Ela era uma adolescente. Quantas vezes eu não disse, me perdoem, orem por mim? Pais que estão aqui, trabalhem com a sua família na palavra. Mães que estão aqui, trabalhem sua família na palavra. Filhos, não tem os pais convertidos? Exemplo que a Nádia citou aqui. Orem pelos seus pais, para que os seus dias sejam prolongados na face desta terra. É o que diz a Bíblia. Que o Senhor nos mostre este caminho e não tomemos atalhos. Não tomemos atalhos. Que o Senhor nos ajude e que a nossa família, quando o cântico diz, eu de joelhos, mas a minha família em pé. Eu de joelhos, a minha família em pé. Seja assim sobre todos nós. Em nome de Jesus. Tenha você um bom descanso. Um restante de domingo abençoado. Quarta-feira quero lhe convidar. Presencialmente, eu estou numa série de mensagens sobre céus abertos. Falei sobre Moisés, que preferiu a presença do que a promessa de Deus. Quarta-feira vou falar sobre um outro personagem da Bíblia que teve uma tremenda experiência. O Senhor te abençoe. Tenha você um ótimo domingo. Você que está na transmissão, também receba o meu abraço, meu carinho. Deus abençoe você. Graça e paz. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir.
vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz a minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente.